Olha aí, pessoal, nós, Maria da Fé, cidade ao sul de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, curtindo esse visual fantástico, montanhas, lindas paisagens, e estão vendo ao fundo produção de oliveiras. Nossa pauta agora é azeite de oliva. Falamos sobre vinhos, falamos sobre cafés e várias coisas. Agora vamos ver o que é a produção de azeite de oliva aqui na Serra da Mantiqueira. Agora a gente está no ambiente aqui em Maria da Fé, 1.500 metros de altitude, está bem frio, vocês estão vendo que a gente está aqui de casaco, né? Boné para se proteger. Azeite de oliva vindo de oliveiras com um cultivo dentro da lógica do biodinamismo. Uma estratégia diferente, é uma logística diferente do que a gente está vendo no Brasil. Apesar de que o Brasil produz só 2% do que consome em termos de azeite de oliva, né? Isso segundo dados de 2020, Sim. Aqui agora vem uma outra lógica do biodinamismo para azeite de oliveira, ou seja, um nicho de mercado com um produto que realmente é estrito para alguns consumidores dentro desse vasto mercado consumidor que é o Brasil, né? O Samir, né, o proprietário daqui, que adotou essa estratégia Sim. do cultivo, né? Ele tem um rótulo que se chama ZET e ele vai explicar para nós agora o porquê e a história dessa coisa do cultivo biodinâmico para azeite de oliva. Conta para nós aí, para o pessoal poder saber. O cultivo biodinâmico ele já existe mais ou menos há quase 100 anos. Ele começou na Europa a partir de uma iniciativa de um filósofo, que era Rudolf Steiner, que criou também a antroposofia. E fora a antroposofia, ele trabalhou com uma médica, criou a medicina antroposófica, a qual eu pratico no Brasil, né? Ele também iniciou o movimento de pedagogia Waldorf, também se iniciou dentro da antroposofia, e no fim da vida ele deu um curso para agricultores, fundando aquilo que se chama hoje de agricultura biodinâmica. O que é a agricultura biodinâmica? A agricultura biodinâmica é provavelmente o que tem de mais moderno, utilizando técnicas bem antigas, no sentido assim de renovar, trazer essas técnicas de maneira renovada, no sentido assim de respeitar profundamente a terra como um ser vivo. O que significa isso? A gente evita colocar qualquer coisa que não seja viva, tanto na planta como na terra, ou seja, química a gente usa o mínimo possível e a gente tem preparados especiais desenvolvidos pela agricultura para esse tipo de cultura que é a cultura da oliveira, que em princípio é uma cultura bem europeia, né? Interessante. Esse ambiente, essa lógica de produção envolve vários fatores ou como é que é a rotina do dia a dia? Não, a gente segue um calendário também, que é um calendário biodinâmico, na questão de quando fazer. Quarta-feira, por exemplo, nós vamos fazer uma grande pulverização com sílica, né? E essa pulverização com sílica, que é o elemento, é algo que se iniciou com a agricultura biodinâmica. Hoje, a agricultura convencional também descobriu, porque ela é anti-inflamatória, ela é protetora para a própria planta. E no nosso caso, a sílica, por exemplo, tem uma função de ajudar a planta na questão da forma dela, mas trazer para a planta a condição de dela chegar no melhor que ela pode dar na própria forma, né? Sim. A biodinâmica, viu, ela é muito conhecida hoje porque no mundo hoje, os vinhos, né, o pessoal que mexe com a cultura do vinho, das videiras, Sim. Eles têm ganhado todos os concursos no mundo inteiro, porque ressalta muito, não só a vitalidade, mas a questão também do sabor, Sim, que é muito importante. Hoje em dia trabalham com biodinamismo. Exatamente, é. Essa questão da lógica do biodinamismo, é bom até o pessoal entender bem. Existe algum componente que possa atrapalhar na evolução em termos de clima, ou ela favorece vários fatores no desenvolvimento do pé? Não, ela normalmente favorece, né? Assim, a gente trabalha com composto, a nutrição é feita basicamente com compostagem, né? Uhum. A gente pega o esterco das vacas dos vizinhos aqui, que tem que ter, inclusive, é uma exigência que se faz que as vacas sejam vacas soltas, livres, né? Que vivem no campo aberto, e a gente faz a compostagem, que demora de 3 a 4 meses, e isso a gente usa de adubo básico. Fora isso, tem os outros preparados da biodinâmica, né? E assim, no nosso caso aqui, o maior inimigo é algo que se chama chuva de granizo. Nós já tivemos uma perda total de safra porque
tivemos uma chuva de granizo. Esse frio que acontece agora para as oliveiras é excelente. Certo. É muito bom para ela porque ela realmente precisa de frio para poder se concentrar e daí florescer, que a gente espera que aconteça bem esse ano, que a gente tenha uma boa safra. Esse processo da chuva de granizo foi em janeiro, aquele período do verão? Foi há 2 anos atrás, foi antes, foi mais ou menos entre novembro e dezembro, quando você tem o fruto bem pequeno ainda, ele não resistiu, né? Janeiro, dezembro e novembro, Isso. dezembro. Porque a colheita é fevereiro, entre fevereiro e março. Que pena. Falaste na questão da produção. Muitas pessoas que desconhecem a questão do biogenismo acham que é um produto que não desenvolve, que não tem uma produção boa, né? Os agricultores tradicionais, digamos assim, né? Produtores tradicionais. Mas me parece que tu havias falado aqui para nós que a produção ela é bem significativa, né? Dentro do contexto do biogenismo, o que mais ou menos produzem esses pés? Quantos hectares, quantos pés tem mais ou menos? Eu acho assim, um pé bem nutrido ele consegue produzir de 20 a 30 quilos, né? Mas nem todos, né? A gente, por exemplo, nós temos aqui 3.000 aves, a gente agora vai botar mais 1.000. Nem todas essas aves conseguem produzir de maneira igual. Justamente por causa desse contexto do biogenismo. É porque de repente é uma questão, às vezes uma questão nutricional, às vezes uma questão, uma está mais na sombra da outra, enfim, a gente é que na verdade o cultivo da oliveira no Brasil ainda é uma grande incógnita. É uma árvore, na verdade, que veio da Europa, né? Sim. E que encontrou alguns lugares em que ela se deu razoavelmente bem, mas a gente poder falar, olha, realmente ela está aqui já completamente adaptada, eu acho que é um exagero. Pois existe até um varietal que leva o nome da cidade, Maria da Fé, que produz aqui também. Sim. Né? Produz bem? Produz bem. Ele, na verdade, assim, nos últimos anos, toda aquela parte lá, Maria da Fé, foram os primeiros 1.000 pés. Faz 5 anos teve uma produção grande. Nos últimos 4 anos ele tem produzido pouco, na verdade. E o Maria da Fé é uma azeitona muito pequenininha, muito semelhante àquela azeitona portuguesa, a pequenininha, né? Como é que é? Que também é bem, que é uma azeitona bem saborosa para fazer ela dá um bom blend junto com misturado com as outras espécies. Falando em termos de rotina operativa, que me parece que dentro da lógica do biodinamismo exige um acompanhamento diário, né? De domingo a domingo tem que estar na volta, né? Tem que estar, na verdade, olhando, tem que estar vigiando, né? E assim, tem que estar muito antenado com a questão assim de... A gente faz assim, a gente coloca um preparado, né? Ou o chifre esterco, que a gente chama, no solo, ou então um preparado de sílica, e observa, na verdade, como é que foi a reação. Normalmente a gente consegue ver uma reação, em 15 dias a gente já percebe. Quando é satisfatório, a gente passa para o próximo, senão às vezes tem que repetir para até chegar num ponto que você sente que a planta realmente absorveu e gostou de ser cuidada daquele jeito. É preciso realmente cuidar de perto, né? É de domingo a domingo. Porque como a química é como se fosse tem uma certa autoridade em cima do pé e ela meio que faz as coisas meio que acontecerem, mas também não tem muito controle. Certo. A coisa vai acontecer meio que existe, vamos dizer assim, um certo autoritarismo que a planta tem que se submeter. Aqui não, aqui a gente observa e faz uma troca daquilo que realmente está sendo necessário, o que está faltando, para tentar chegar o mais próximo possível para ela poder florescer e frutificar. É uma interação efetiva com o ecossistema local. Exatamente. E nós sempre temos, e eu posso te dizer assim que a questão nutricional, não só para nós, mas para a cultura convencional, né, não é ainda algo que está realmente definido, né? Assim, a gente coloca esses preparados, a gente coloca a compostagem, né? E eu tenho um exemplo a dar, faz mais ou menos 2 anos, o pessoal da EPAMIG, que são os pioneiros aqui, tiveram aqui na época 2 anos tiveram aqui na época da florada e o início do fruto, e segundo o diagnóstico deles, é que as plantas estavam muito mal nutridas, né? E daí em princípio, a gente percebeu pelo olhar deles que eles tinham razão, fizemos uma aplicação, né? À base de sílica e outras também que a gente tem, e a gente conseguiu literalmente reverter o processo. Mas foi com a ajuda do olhar de especialistas, na verdade, né? Entendi. Interessante. Viu só, realmente o biodinamismo ele está se criando cada vez mais um referencial. Então tá bacana, é interessante a gente realmente acompanhar esse processo.
Vamos dar uma olhadinha ali dentro na estrutura que tu está montando? Vamos lá para vocês experimentarem o azeite, ainda tem um pouquinho. Esse já acabou. Vamos lá então, vamos aproveitar. Vamos lá. Isso aí.